O tema da nossa série é Esther, beleza, coragem e esperança. E na mensagem de hoje eu coloquei como título Semear e Colher. Nós vamos começar, eu peço que deixe a Bíblia aberta no livro de Esther, a partir do capítulo 5, certo? Então, pensando sobre esse tema, semear e colher, parece que é meio que uma lei, né? Tudo que você faz, você colhe, né? E o próprio livro de Provérbios vai confirmar essa sequência, essa ideia de que tudo que você semear, você vai colher. E no livro de Esther, principalmente nessa passagem que nós vamos ler hoje, esse princípio da semeadura e colheita, ele também aparece aqui muito claramente. Obviamente com uma outra perspectiva, mas ele está aí presente no livro, sendo que esse princípio da semeadura e da colheita, ele aparece dentro dessa história dessa jovem que tem sido usada, ou melhor dizendo, será usada para abençoar, para salvar, para proteger o seu povo diante de um grande mal que se levanta. O livro, como nós já temos estudado nesses domingos, ele pode ser dividido em 3 grandes partes, né? A primeira parte do livro, capítulo 1 a 3, trata da apresentação dos personagens principais, né? Esther, Mordecai ou Mardoqueu, né? Irmãos, hoje, nessa semana a irmã veio me perguntar por que da diferença, né? Algumas versões traduzem como Mardoqueu e outras traduzem como Mordecai. É a mesma pessoa, é só uma questão de princípio de tradução, que na hora do tradutor utilizar determinado princípio de tradução, e aí ele adota uma ou outra letra ali diferenciando, mas é o mesmo personagem, não significa que o texto bíblico foi alterado, é apenas um princípio de tradução. Então, capítulo 1 a 3 você tem a apresentação dos personagens, capítulos 4 a 6 você tem a apresentação do problema, né, que o livro se propõe a tratar. Na verdade, esse livro ele vai apresentar o surgimento, ou como a festa de Purim, ela surgiu dentro do povo judeu. Até hoje essa festa é celebrada em Israel e entre o povo judeu, a festa do Purim, né? E ela surgiu nesse contexto aqui. Nós não celebramos essa festa porque a gente não é judeu, né? Então, para nós não faz nenhum sentido a celebração da festa. Mas aquilo que o livro traz como mensagem, como princípios ali estabelecidos, sim, serve de princípio e fundamento para a igreja, porque o livro está dentro da Bíblia e toda a palavra de Deus é inspirada, é útil, inerrante e suficiente para que a igreja do Senhor possa caminhar de acordo com ela, né? Então, por isso nós a estudamos. Capítulos 7 a 10 é o desfecho e a conclusão do livro. Então, nós temos aí as 3 grandes divisões do livro de Esther. Na nossa série, a gente já vem caminhando aí, hoje é o 4º domingo, mas nós já estudamos Esther capítulo 1, onde nós tratamos sobre a origem do poder, onde está o poder. Capítulo 2, nós tratamos a partir do tema A beleza e a coragem mostram o seu poder, no capítulo 2. E domingo passado, nós falamos como agir diante do mal, a partir de Esther, capítulo 3 e capítulo 4, mostrando que diante do mal nós não nos curvamos, nós resistimos ao mal, né? Nós não nos dobramos àquilo que o mal exige que venhamos a fazer. Por outro lado, se nós resistimos não nos curvando diante do mal, nós nos curvamos em súplicas, orações, jejuns e clamor diante de Deus que pode nos socorrer, que foi a atitude de Esther, que Esther tomou. E hoje nós vamos tratar sobre esse princípio aí de semear e colher a partir dos personagens. Então, hoje nós vamos fazer um resumo aí daquilo que os personagens plantaram durante a história e daquilo que os personagens vão colher agora como frutos, já que o princípio é esse, né, semear e colher. Então nós vimos até agora aquilo que os personagens plantaram e agora nós vamos ver o que eles vão colher como frutos daquilo que eles plantaram durante a história. Então, vamos lá. Eu convido você a acompanhar a leitura, deixa a Bíblia aberta, a gente vai estudar o capítulo à medida que nós caminharmos na leitura. E antes de entrarmos propriamente dito na leitura e
explicação do texto, eu quero que você ore comigo, para que Deus ele possa usar esse princípio tão claro aqui no livro de Esté e também presente em toda a Escritura, no livro de Provérbios também, o princípio da semeadura e da colheita, que esse princípio ele seja observado por nós, a Igreja do Senhor, que a igreja possa plantar princípios estabelecidos pela palavra de Deus, para que ela venha a colher, conforme o Senhor assim nos permitir, os frutos que Ele mesmo quer nos dar. Então esse é o nosso desafio nessa noite, né? É ver na vida de cada um dos personagens, Esther, Mordecai, o Ramã, né, e o rei Assuero, o que cada um plantou e o que cada um colheu. Então ore comigo, para que essa mensagem ela chegue ao nosso coração, não só dos irmãos, o meu também, né? Na verdade, eu sou o primeiro a ser confrontado quando eu estudo para poder trazer a mensagem do Senhor para os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, que Teu Santo Espírito que habita no coração de cada um dos Teus filhos, possa nessa noite tornar o nosso coração boa terra, para que a boa semente da Tua palavra possa cair, germinar e produzir frutos para a Tua glória. Me ajuda, Senhor, ajuda esse Teu servo pequeno e falho, que está diante da Tua santa igreja, a trazer a Tua palavra com fidelidade e clareza. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, já aí no capítulo 5, verso 1, nós vamos ver o que Esther plantou. Convido você a acompanhar a leitura aí, capítulo 5, a partir do verso 1 do livro de Esther, diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu: meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me conceder. O que é que Esther plantou aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, Esther demonstra grande coragem, e foi isso que ela plantou aqui. A arqueologia, ela caminha a passos lentos, mas normalmente a arqueologia, ela sempre confirma. A arqueologia é o estudo das civilizações e daquilo que as civilizações produziram ao longo do tempo. Então, a arqueologia, ela é essa ciência que ela vai, à medida que as coisas são trazidas à tona, mediante escavações ou pesquisas, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque até alguns anos atrás, essa história aqui, por alguns arqueólogos, era considerada falsa, porque eles diziam que não existia nenhum documento antigo que mostrava isso aqui, porque, segundo é descrito no livro de Esther, quando alguém entrava na presença do rei sem ser convidado, o monarca persa, ele tinha podia acontecer duas coisas. O monarca persa podia tomar duas atitudes:
Ou ele olharia para o camarada ou para a pessoa que entrou e dizia assim: não chamei não, corta a cabeça dele. E acabou-se, o cara morria. Certo? Ou ele poderia pegar o cetro dele e estendia esse cetro. E aí, aquela pessoa que entrou, sem ser convidado, ele se curvava e tocava no cetro num sinal de recebimento de misericórdia. E aí lhe era permitido falar ou tratar com o monarca persa. Só que alguns anos atrás, encontrou-se um documento, né, e é numa pedra, encontrou-se um documento registrado, esse fato aqui, né, o fato de uma pessoa que chegou na presença de um monarca persa, e ele se curvou, e o rei lá estendeu o cetro, e o cara tocou naquele cetro, e foi permitido a ele falar. Então, essa história bíblica, que antes não tinha uma confirmação arqueológica, obteve essa confirmação alguns anos atrás, quando isso aconteceu. Então, isso, talvez para nós, é muito estranho, mas era o costume desse povo aqui. Então, quando a rainha Esther resolveu, depois de 30 dias, por isso que o texto aqui, eu aconselho os irmãos, né, a fazerem uma leitura assim, corrida do livro de Esther, dos seus 10 capítulos, porque é uma história, então ela tem começo, meio e fim, é uma sequência. A gente dividiu aqui, porque nós não podemos passar 10, 12 horas estudando o livro de Esther aqui de uma vez só, né? Então a gente está dividindo em capítulos e em trechos. Então, no trecho passado, no capítulo 4, Esther, ela se propõe a se sacrificar pelo seu povo e ir à presença do rei sem ser convidada. Aí você vai dizer: olha, não, mas era a rainha Esther, era a esposa do rei. Sim, a lei persa era absoluta. Se você entrasse na presença do rei sem ser convidado, e o rei, digamos que Esther queimou o arroz, aí o rei não gostou muito do arroz, Esther entrou naquele momento, meu amigo, ali era a hora do rei Assuero descontar o arroz queimado. Pronto, acabou, morreu Esther. Certo? Então, não é uma coisa simples, não é entrar na presença do seu marido, entendeu? Né? Você está lá sentado no sofá e chega lá sua esposa, entra na sala, se curva e você levanta o controle remoto para permitir ela entrar ou não. O ponto não é esse. No contexto da corte persa, se qualquer pessoa, incluindo a própria rainha, entrasse no palácio sem ser convidado, ela corria o risco de ser decapitada e morta. Essa era a lei. Então, Esther aqui plantou essa semente da coragem muito claramente. Não porque ela queria entrar por qualquer desejo particular dela, mas lembra, o capítulo 4 nos contou que Amã planejou exterminar todo o povo dela, inclusive ela. Né? E o rei Assuero, nos seus rompantes de loucura e de embriaguez, deu o seu selo oficial, confirmando a decisão de Amã ali por um documento oficial. Então, quando Esther toma a decisão de entrar no palácio, né, e veja que o palácio era enorme, né? Ela sai do lugar dela, né, do lugar de rainha, do harém lá, que ela era rainha, ela sai, atravessa lá o grande corredor e vai para a frente da casa real, que era onde o rei tomava as decisões com os seus príncipes e governadores. E ela faz todo esse percurso. Eu acho que ela pensou muita coisa, pai, vou, não vou, corro, não corro. Qualquer um nessa situação faria isso, porque ali não estava envolvendo apenas a presença do seu marido, mas estava envolvendo a sua própria vida. Então, Esther foi extremamente corajosa ao tomar essa decisão de ir até o rei. E o que aconteceu foi que, a cena é muito bela, né? Esther entra no palácio, o rei vê, ela estende o cetro, né? E ela se curva e depois toca a ponta do cetro, como diz o verso 2. Uma segunda semente que Esther plantou aqui nessa ocasião foi a semente da sabedoria. Porque verso 3 a 8 do capítulo 5 que nós lemos, Esther, ela não fez qualquer pedido. Ela não foi apressada na hora de pedir. Talvez eu e você, a gente tenha aproveitado essa bobeira que o rei deu, né? Só, olha, peço o que você quiser. Se você quiser a metade do reino, eu dou agora. Só que Esther se mostra extremamente... Esther é muito bela, como foi dito, né? Só que ela é bela e extremamente sábia.
porque ela não vai de imediato dizer ali no bate-pronto o que ela quer. Isso mostra que ela pensou e planejou muito bem a sua ação. Se nós fôssemos assim, né? Diante de determinadas situações, a gente parasse, pensasse, planejasse, antes de abrir a boca para falar. Nós somos o contrário, né? Deu na teia, eu respondo mesmo. E não quero nem saber o que aconteceu. Aí depois fala uma besteira, e aí depois você vai colher aquela besteira que você plantou. Aprenda com Esther. O que é que você quer, rainha? Se você quiser a metade do meu reino aqui, eu dou agora. Esse rei aqui não era muito sábio não, né? Você tem um contraste aqui entre a sábia Esther e o apressado Assuero. Porque Assuero fez besteira lá no capítulo 1, né? Eu vou chamar aqui a minha rainha mais bonita do reino. Vem cá, Vasti. Vasti não vou não. Aí ele vai, tira essa mulher daqui, expulsou a esposa dele. Aí o texto diz, né, no capítulo 2, quando o vinho passou, ou seja, a cachaça passou, aí Assuero, rapaz, perdi minha esposa, e agora, o que eu faço? Ou seja, se ele pensasse antes de falar, talvez ele não tivesse colhido tantos problemas quanto ele colheu. Mas aqui nós vemos Deus guiando a história, e Esther muito sabiamente diz assim, eu tenho um pedido. Qual? Vem amanhã, vou fazer outra feijoada aqui com açaí de sobremesa. Vem aqui, eu estou fazendo adaptação peça, tá, gente? Então pode vir aqui que eu só quero a sua presença. Olha que expertise que essa menina mesmo, né? Provavelmente Esther devia ter aqui entre 16 a 18 anos de idade, né? Então, olha que sabedoria na hora de pedir e de planejar. Irmãos, esse é um princípio interessante para ser plantado. Coragem e sabedoria. Coragem e simplicidade. É o que Jesus nos recomenda que nós, como povo dele, nós devemos ter. Né? Lembra lá daquela passagem, Mateus 10,16? Que nós devemos ser simples como as pombas e astutos como as serpentes. É isso que ele está querendo dizer, que você tem que ter sabedoria no falar, você tem que saber se portar diante de determinadas situações. Então, toda a sabedoria e toda a coragem plantada por Esther será colhida mais na frente. E aí a gente tem um contraste. Agora, verso 9, do capítulo 5 em diante, nós temos agora o outro personagem. Se Esther plantou coragem e sabedoria, vamos ver agora o que é que Amã, esse inimigo dos judeus, plantou. Vamos lá, acompanha a leitura aí, a partir do verso 9 do capítulo 5. Naquele dia, ou seja, no mesmo dia que Esther, sabiamente, a Bíblia é muito bonita, meus irmãos. É porque o nosso problema é que a gente lê a Bíblia assim, para dizer assim, né? Amém, Senhor, bati minha cota, bati o ponto, vou dormir. A gente lê a Bíblia assim, está errado, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia com cuidado, né? Olhando os detalhes. É isso que torna a leitura bíblica maravilhosa, entendeu? Olha que coisa maravilhosa. No mesmo dia que Esther demonstra coragem e sabedoria, aí vem o filho cão aqui, né? Amã. E o texto é muito claro ao dizer isso. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado. Preste atenção nos contrastes. Saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Que contraste maravilhoso. O cara acabou de ser honrado, a rainha chamou ele para um banquete, ele estava na presença do rei, era o cara que estava com o anel selo do rei da Pérsia, o soberano de 127 províncias. Meu amigo, qual é a preocupação que um cara desse tem? Aí ele sai do palácio, vê um velho na porta, ele se ira. Para você ver como o cara, ele tinha aquilo que eu falei no domingo passado, né? Ele tinha aquele ímpeto genocida de querer destruir uma raça por uma coisa pequena.
Mas o texto continua, acompanha a leitura aí. É porque eu me empolgo, meus irmãos, desculpa, eu gosto muito da Bíblia. Mas quando eu leio assim, se os irmãos passarem perto da minha janela, quando eu estou lendo a Bíblia, os irmãos vão se assustar. Os irmãos provavelmente vão passar e vão dizer, está repreendido em nome de Jesus. Porque eu grito, eu brigo com o texto, né? Eu disse, mas que cara, meu Deus! Aí o meu vizinho, eu estou gritando, mas na verdade eu estou lendo a Bíblia. Então, se os irmãos passarem um dia perto da minha casa e ver eu gritando, é porque eu estou lendo a Bíblia. Porque é maravilhoso isso aqui, maravilhoso. Verso 10. Porém, Amã se conteve, ou seja, ele, se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo que o rei tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou, a própria rainha Esté a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim, e também para amanhã estou convidado por ela junto com o rei. Porém, tudo isto, presta atenção, porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram, mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Isso aqui é maravilhoso, porque o Amã, ele verso 9 a 14 que nós lemos, né, aqui, o que o Amã plantou? Ao contrário de Esté, que plantou coragem e sabedoria, Amã plantou o quê? Insatisfação e ódio. Aqui é como se tivesse, o texto está dizendo para a gente assim, olhe, uma jovem de 16 a 18 anos de idade, que aparentemente não seria sábia, não seria experimentada, iria titubear, né, na frente de um monarca poderosíssimo, ela foi sábia e corajosa para pedir da forma correta. E o contraste é que você tem um alto oficial do império, um cara extremamente treinado, conselheiro do rei, e o cara se mostra o quê? Insatisfeito. O cara se mostra o quê? Imprudente. Aqui é muito claro o contraste, e isso é interessante, e aqui tem uma lição para nós. Dinheiro, riqueza e posição não nos garante satisfação. Cuidado com essa fórmula mágica que o marketing hoje diz para você todos os dias. Olha, você tem que ter dinheiro, você tem que ter posição, você tem que ter poder. Isso não satisfaz o coração do homem. Cuidado com isso. Isso pode ser enganoso. Isso pode ser, com certeza né? É a atuação do diabo para fazer com que você sempre se afaste do Senhor. Porque o contrário disso é o que Paulo diz, né? Lá em Tessalonicenses, se você tem o que comer e o que beber, esteja satisfeito. Amã aqui tinha tudo. Tinha riqueza, poder, glória, honra, e mesmo assim, para de um velhinho sentado na porta da cidade, ele era um homem insatisfeito. E não só a insatisfação, mas o ódio. Olha como isso aqui é macabro. O cara estava triste porque o velhinho estava sentado na porta. Quando é que esse cara se alegrou? Quando a esposa disse, homem, faça uma forca de 20 metros de altura, e amanhã vá ao rei. Você não é o conselheiro do rei? Aí ele fez, eu sou. Pronto, então vá lá e peça que esse judeu, Mordecai, seja enforcado na forca. Ele disse, é verdade. Aí ele mandou construir e se alegrou. Vai ficar feliz agora quando tiver o velhinho morto. Olha o que esse cara está plantando. Insatisfação e ódio.
Então, cuidado quando você não se satisfaz. É muito perigoso essa semente que você está plantando no coração. Nada lhe satisfaz. Você nunca é feliz com nada, tudo reclama, nada presta, o som está ruim, o pastor esqueceu de dar 3 pulos aí na hora da ceia, o projetor não passou a letra da música, nada presta, não, vou procurar outra igreja, aí vai para outra igreja, chega lá na outra igreja, o projetor presta, tudo presta, aí ele diz, não, mas o pastor tem um cabelo arrepiado, não gostei dele não, aí sai da igreja, vai para outra igreja, não, aí vai para outra igreja, não, as irmãs vestem tudo azul, eu não gosto de azul, sai, vai para outra igreja, cuidado com o seu coração insatisfeito. A sua insatisfação revela, na verdade, que você não é plenamente satisfeito com Cristo. Essa semana eu vi, e isso tem acontecido, orem pela Nigéria. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando, mas a Nigéria está num caos social, né? E você tem extremistas islâmicos todos os dias. Irmãos nossos em Cristo têm sido mortos na Nigéria porque são cristãos. E aí eu vi o caso de uma igreja que ela foi completamente destruída e queimada. Inclusive tem vídeos dos caras chegando e metralhando o povo correndo e os caras atirando em todo mundo. Aí no outro dia, o que foi que os irmãos fizeram? Varreram as cinzas e foram fazer o culto. Lá com as paredes quebradas e tudo mais, e estão lá fazendo o culto. Por que esses irmãos fizeram isso? Porque a satisfação do coração deles não é nas paredes, mas é em Cristo. Então, cuidado quando você busca satisfação em outras coisas. Cuidado. Amã fez isso. Olha onde é que estava a alegria dele, em pendurar alguém enforcado na frente da casa dele, e a forca ficou na frente da casa dele. Olha que pensamento demoníaco, não é não? Só estou feliz quando o outro morrer. Cuidado. Esse é o princípio da inveja, né? O Tomás de Aquino, que é um padre da Igreja Católica, ele tem umas coisas muito interessantes, um padre medieval, né? E uma das coisas que ele vai dizer é a inveja, né? Ele vai definir o que é inveja. Aí, o que é a inveja? Inveja é a insatisfação com a alegria do outro. É isso que Amã está aqui. Por que Amã está insatisfeito? O cabo é rico, tem honra, prestígio, famoso, casado, tem filho, tem casa, tem riqueza. Aparentemente ele dizia o quê? Não falta nada para um cabo desse. Não, mas faltava o quê? O velhinho pendurado na forca, na frente da casa dele. Ou seja, cuidado com a sua insatisfação. Mas aí vamos lá. Verso 6 aí, né? Capítulo 6, verso 1. Continua. Então, Amã plantou o quê? Insatisfação e ódio, mas ele continua. Né? Aí, perdão, isso mesmo. Aí Amã tem uma surpresa, né? E é isso que é maravilhoso no texto bíblico. Olhe com cuidado aí, verso 6, capítulo 6, verso 1, olha aí. Naquela noite, percebe a sequência? Esté fez um pedido, naquele dia Amã fez essa besteira, né? Demonstrou todo o ódio e insatisfação. Aí o texto vai na sequência. Naquela noite, parece que o cenário é assim, né? Esté entra de manhã, imagina aqui comigo. Esté entra de manhã, é recebida pelo rei. Só, vá lá para o meu banquete que eu vou fazer. O rei, beleza, vou lá, vai eu e o brother Amã aqui. Amã termina de almoçar, sai, encontra o Mardoqueu na porta, fica irado, vai para casa chorar, nos pés lá da esposa dele, é outra endemoniada, ela vai lá dar a ideia de fazer a forca na frente da casa dele, ele se alegra com a possibilidade de fazer a forca e matar o cara. Aí a sequência é o quê? Naquela noite, parece que foi um dia só isso aqui aconteceu. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Certo? O rei não pôde dormir. Então, mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Isso aqui é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Verso 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei.
guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Isso aqui é muito legal, mesmo. Se você prestou atenção no que a gente estudou nos últimos domingos, quem não veio, não se preocupe, eu vou dizer. Olhe, se você olhar alguns capítulos atrás, o capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2, verso 21 a 23, uns camaradas lá que serviam o rei, resolveram matar o rei secretamente. O judeu, sabe o judeu que Amã mandou construir uma forca na frente da casa dele, para pendurar, que alegrou ele? Pronto, os irmãos lembram que eu falei, está gravado em vídeo no YouTube, viu? Está gravado. Eu disse, olha, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante para a história. O judeu Mordecai escutou, fez a denúncia, os camaradas que queriam matar o rei foram presos, foram acusados, foi provado que eles queriam matar o rei e os dois foram executados. E o Mordecai não recebeu nada, ele fez o bem e não recebeu nada. Olha como o texto é maravilhoso. Aí tu passa esse tempo todinho aqui, provavelmente, entre o acontecimento aqui do capítulo 2, verso 21, até o capítulo 6, passou anos, tipo assim, um ano e meio, quase 2 anos para acontecer isso aqui, né? Esse intervalo, né? Se bem que no planejamento do capítulo 3, do capítulo 4, Amã planejou em 12 meses, né? Mas a gente não sabe o período ao todo aí, mas foi um espaço de tempo grande. O rei se esqueceu, cara. E aí, é assim que você percebe a mão providencial de Deus guiando a história de Esté, porque o rei foi dormir, ele tinha passado o dia enchendo o bucho e bebendo. O que é que o cabra com o bucho cheio vai fazer quando chega em casa? Dormir. Não tem outra solução. Suas contas estão pagas, os meninos estão com saúde, o reino está de boas, está com o bucho cheio, vai fazer o quê, meu amigo? Dormir. Todo mundo pensou isso, só que aí, meu amigão, quem manda na história é Deus. E aí esse rei foi dormir e aconteceu o quê? Não dormiu. Por que ele não dormiu? E aí detalhe, ele não dormiu, aí, aqui é um império, né? Aí o camarada não dormiu e foi assim, meu amigo, aí pronto, aí o servo tudinho acorda, porque meu amigo o rei não dormiu. A gente tem que saber, porque vai que ele acorda com raiva e manda matar todo mundo. Então vamos saber o que o homem quer. O que o senhor quer? Eu quero os livros de registro. Eu fico imaginando os copistas na hora, na carreira para pegar os livros, né? Rapaz, pega os livros aí de registro aí, do que aconteceu nesses últimos anos. Aí lá vai o cara procurar, meu Deus, cadê o secretário? Chama Mateus. Aí correram atrás, cadê os livros? E acharam os livros. Aí o rei, tá bom, agora lê aí para mim, o que foi aconteceu nos últimos anos. Aí o camarada vai ler. Meu irmão, que coisa mais improvável para se acontecer do que essa? O irmão não acha isso não? Não tem nada a ver isso com a história. Por que danado esse homem acordou? A única resposta é você entender que é Deus guiando a história. É a única resposta. E aí o camarada lê e chega em qual parte? Rapaz, porque Bigtan e Teres quiseram matar o rei. Aí o rei, rapaz, eu lembro mesmo, caba nojento. Foi o que a gente fez, nós executamos os 2 traidores. Mas peraí, quem foi que fez a... Como é que a gente descobriu? Não, a gente não descobriu não, senhor. E quem foi que descobriu esse negócio? Que salvou a minha vida? Isso foi Mordecai. Quem é Mordecai? Não, é um velhinho que fica sentado lá na porta do rei.
E eu dei o que para ele, meu amigo? Ele salvou a minha vida. Mas não, nada não. Isso é muito legal. Aí é o que eu digo, o pessoal gosta de Netflix? Isso aqui é melhor que Netflix, meu amigo. Você prestou atenção na sequência aqui? O rei acordou, leu, descobriu que Mordecai ajudou ele e ele não fez nada. Aí o que acontece? Tananana. Quem é que entra para pedir a morte de Mordecai? Amã. Está aqui, o texto aqui, ó. O rei perguntou, quem está no pátio? Provavelmente o rei estava o pátio era aberto. Então, onde ele estava sentado, ele via quem estava entrando. Então, enquanto os caras estavam lendo a história, Mordecai entra todo, agora eu vou matar aquele velho, não gosto dele, não, ele vai morrer. Isso ele pensando, né? E o rei estava ouvindo que esse foi o cara que salvou a vida dele. Entende como Deus guia a história? E aí ele olha para o rei, diz, quem é que está entrando ali? Isso é Mordecai. Rapaz, que coisa boa. O rei não sabe de nada. Mas o interessante aqui, o que Amã plantou? Plantou insatisfação e orgulho. Porque olha o que Amã pensa de si mesmo. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é o pensamento dele. Viu? O verso 6. Amã, do capítulo 6, né? Amã entrou e o rei lhe perguntou. Aí Amã entrou. Aí o rei perguntou, o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Olha que... Aí Amã... Não, olha que maravilhoso. Olha o texto aqui. Então Amã pensou assim. Isso é o pensamento dele, viu? Ele não falou nada, ele pensou. Ou seja, todo orgulhoso pensa errado sobre si mesmo, né? Aí olha o orgulhoso aqui falando, pensando, né? A quem mais o rei poderia querer honrar, a não ser a mim? Ou seja, rapaz, se tem alguém aqui que é a última Coca-Cola do deserto, que é o cara mais very people de todos aqui, né? O cara mais importante, mais cheiroso da Pérsia, depois do rei, eu. Então, quem danado o rei vai honrar além de mim? Só pode honrar a mim. Então, isso é uma atitude também equivocada, que é de orgulho. O orgulho é a percepção errada de quem você é. O orgulho é uma visão de você mesmo sobre as potencialidades que talvez você não tenha. Isso é o que é orgulho. É você pensar sobre si o que você não é. Amã estava plantando isso, insatisfação e orgulho. E aí, vamos lá, irmãos, e aí, nós temos aqui a sequência. O que Mordecai plantou? Mordecai, o outro personagem, né? O velhinho, ficava lá na porta do rei. Acompanha a leitura aí. E diz assim o texto, a partir do verso 7. Por isso, ele respondeu ao rei, quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, isso é o Amã respondendo, né? Que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar. Olha que ousadia do cara. Olha, o orgulhoso é horrível, né, não? Ele pediu a roupa do rei. Isso aqui já dá para você pensar uma coisa, né? Se o cara quer tomar a roupa do rei, no final das contas ele quer o quê? Ele quer o lugar do rei. Se eu fosse o rei, eu diria, eita rapaz, o cara quer ser igual a mim, mata ele aqui. Estou brincando. Não, mas não é isso não. O cara, escute, acompanha a leitura aí. Que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz, que legal, é isto que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã, isso aqui é muito legal, não sei como é que o cara não gosta de ler a Bíblia, isso aqui é maravilhoso. Vocês entenderam que Amã achava que era ele,
E aí ele encheu a bola, só pega o traje real, pega o cavalo do rei, e bota um camarada mais importante do rei, puxando a rédea do cavalo e gritando: olha, está vendo isso aqui? Isso aqui é o que o cara vai, o que o rei faz com aqueles que ele quer honrar, viu? Esse cabo aqui é importante, viu? E detalhe, lembra, capítulo 5 estava dizendo o quê? Ele queria o quê? Matar Mordecai, pendurá-lo numa forca de 20 metros que ele construiu na frente da casa dele. Olha como é legal isso aqui, é maravilhoso. Aí ele abriu a boca, contou tudo isso, aí, verso 10. Então o rei disse a Amã: vá depressa, meu amigo, pegue os trajes e o cavalo. Aí ele fez: opa, agora vai, essa é a minha hora. Coitado não, bem feito, né? E faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está assentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Eu fico pensando na cara do Amã, cara. Eu acho que o Amã deve ter, eu não sei, eu acho que ele deve ter chorado, eu não sei, eu fico tentando imaginar a cara dele, porque o cara foi certo que ele era o homem. Se pai, é eu que vou ser honrado agora aqui nessa parada, todo mundo vai ver que eu sou o oficial do rei aqui, eu sou o brother do rei. E o rei: agora vá agora tem que ser agora. E detalhe, quando é que começou essa história? De noite. Então foi agora, vá lá agora e faça isso, não perca tempo, vá agora. Pegue tudo que você falou e não omita nada, viu? Agora pega o velhinho lá que está sentado lá na porta, bota ele no cavalo, bota o estádio e sai gritando na rua: meu amigo. E aí o texto continua: Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai. Ele vestiu Mordecai. Ou seja, quem é que vestiu o rei? Eram os escravos, os eunucos. E aí o Senhor da história humilhando esse assassino, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou tudo a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo o que tinha acontecido com ele. Então, os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já... Isso aqui é muito legal. Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. O que Mordecai está colhendo? Lembra, ele plantou lá no finalzinho do capítulo 2. Ele fez o bem sem esperar receber nada em troca. E aqui, o Senhor da história está honrando o seu servo. Honrando, protegendo ele da maldade, protegendo ele do orgulhoso e insatisfeito Amã. Mordecai aqui não pediu isso, ele estava pedindo para salvar a vida dele e a vida do seu povo. Olha que diferença ele não queria glória, ele queria o quê? Proteger a sua vida e o seu povo. E Deus ouviu a oração dele de Esther. Porque aqui a maior prova, está certo que a gente ri, é muito engraçado, rindo, isso aqui é maravilhoso, né? Imagina o cara chegar lá se achando, e você, olha, o outro agora que vá lá e faça tudo, e o cara sair gritando. E ele saiu como um cachorro vira-lata, né? Orelha baixa, todo tristinho, voltou para casa chorando. E isso é que é interessante. Esses são os frutos que Mordecai está colhendo. Mordecai não queria se orgulhar, não queria se exaltar. Mordecai protegeu um rei que escravizou o seu povo. Mordecai queria proteger a sua vida e a vida do seu povo. E foi por isso que ele fez jejum, se vestiu de pano de saco, de cinza. Foi para frente da porta do rei, se humilhou e orou e pediu a Deus que o salvasse. Pediu a sua sobrinha, sua prima, para que ela orasse, intercedesse pelo seu povo, confiando de que mesmo que ela não fizesse, Deus levantaria socorro. Esse é Mordecai. Ele plantou o quê? Humildade. Ele plantou dependência de Deus. Ele quis
não salvar somente a própria vida, ele quis salvar a vida do seu povo, se sacrificou pelo seu povo, foi lá e orou, foi lá e buscou a Deus, clamou junto com o seu povo. O que Mordecai está colhendo? Está aqui, honra. Mordecai foi honrado porque não buscou honra. Mordecai está sendo honrado por todos, porque a providência do Senhor o honrou, livrando ele do seu inimigo. E o que mais chama a nossa atenção, meus irmãos, é esse aqui, esse verso 13 e o verso 14, né? Porque aqui são dois persas, e os dois persas quando dizem, rapaz, tu tentou fazer tudo isso, tu que é o segundo cara mais poderoso da Pérsia, tu tentou fazer tudo isso, e aquele judeu não caiu, é porque tu é que já está caindo. E aí eu imagino a cara do Amã, né? Rapaz, e agora? Aí a gente lê o verso 14. Olha o verso 14. Enquanto estes ainda falavam com ele, quem? Os amigos e a esposa, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Esté havia preparado. Isso não é melhor do que série na Netflix? É muito melhor, meu amigo. Você está entendendo o encadeamento da história? Ele planejou matar, fez a forca, chegou lá se achando bonitão, vou pedir a cabeça do judeu. Chegou lá, o que aconteceu? Ele vestiu o judeu e honrou o judeu, saiu chorando, ele veio rindo, saiu chorando, chegou em casa quando estava lamentando para os seus amigos, a quem ele tinha se amostrado, como sendo bonzão, quando ele ainda estava falando, opa patrão, o homem mandou chamar o senhor de novo, bora para lá para o banquete. Só que aí, tananana, vamos ver agora o que ele vai colher. Lembra o que ele plantou, né? Insatisfação e orgulho. Mordecai plantou o quê? Súplica, oração, Esté, sabedoria, coragem. E agora a conta chegou, viu? A conta chegou, meus jovens, a conta chegou. Acompanha a leitura do capítulo 7, é emocionante, meu amigo. Eu tenho certeza que os irmãos chegar em casa hoje não vão nem ligar o Fantástico, nem ligar a televisão, vão pegar a Bíblia e reler todos os capítulos de Esté até o final do capítulo 7. De tão emocionante que está. Eita, está tarde, vamos lá, prometo que eu termino, irmãos, agora, porque, desculpe, eu me empolgo. 7:1. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esté. Eita. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esté: qual é o seu pedido, rainha Esté? Você será atendida. O que você quer, até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esté disse: se eu tiver obtido seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esté: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Eu tenho certeza que Amã ficou branco da cor da parede quando Esté começou a falar isso aqui, meu amigo. Eu acho que a alma dele começou a sair, né? Tchau, cara, tu vai morrer. Com certeza. Eu não tenho nem dúvida disso aqui. Você está entendendo a história? É isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. Que emocionante. Continua, verso 6. Esté respondeu: o adversário e inimigo dos judeus é este malvado Amã. Pai, nessa hora, eu não sei nem qual seria a reação dele, cara. E aí continua. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei.
Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete e do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que servia o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela, e assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Meu amigo, que história maravilhosa. Ou seja, o cara chegou, achou que era o senhor da história, e aí ele se depara com a rainha que faz a sua denúncia, que faz a denúncia dele, dizendo que ele é o inimigo do povo, que ele queria destruir não somente o povo, mas também a própria rainha. E aí, nessa providência secreta divina, ele no aperreio, depois de ser denunciado, o rei se levanta e sai, porque afinal de contas ele era o grande líder, né? Depois do rei, ele era o grande líder do povo. Então, para um rei perder um cara muito próximo dele é muito difícil. Então o rei se levantou no desespero e saiu do banquete. E aí, não sei o que aconteceu aqui, ele se levantou, lembra, a mesa no mundo antigo não era igual à nossa, nós nos sentamos à mesa. A mesa na época era um divã, era uma mesa bem baixinha, de uns 50 centímetros, e você tinha um monte de almofadas, as pessoas se deitavam e passavam horas comendo e conversando, né? Então, provavelmente Ester também estava deitada, e aí ele foi pedir pela vida dele, se levantou, tropeçou, caiu por cima da rainha, na hora que o rei entrou. O rei, esse caba quer violentar a minha rainha. Eu acho que nessa hora já tinha uns 50 soldados ali dentro. Esse caba quer violentar a rainha na minha frente. Aí, esse caba não está nem da história, esse tal de Arbona, né? Ele só aparece aqui. O caba apareceu para quê? Ei, eu acho que quando eu vim trabalhar hoje no palácio, passei na frente ali na rua da casa de Amã, tem uma forca de 20 metros. O rei, muito bem, pendure ele lá agora. E ele foi enforcado. O que foi que Amã colheu? Ele semeou orgulho, semeou insatisfação, semeou ódio. Ele colheu o quê? A morte. É o que o Senhor Jesus fala para Pedro, né? Aquele que levanta a espada morrerá por ela. Essa não é a saída. Meus irmãos, nessa história, nós aprendemos muitas coisas. Em primeiro lugar, plante o que é certo, plante o que é bom, plante o que é a vontade de Deus, para que você colha a vontade de Deus. Plante sabedoria como Ester, plante coragem como Ester, plante serviço abnegado como Mordecai plantou, fez o bem mesmo sem receber recompensa. O nosso desafio é esse, plantar aquilo que é a vontade de Deus, para que Deus, na sua soberana providência, nos recompense. Não espere receber recompensa aqui agora, faça sem querer receber nada em troca. Lembre que você deve agradar a Deus, mais do que querer agradar o mundo. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que Deus retribuirá a cada um o mal ou o bem que cada um fizer. Não pense que o mal passa despercebido aos olhos do Senhor. Lá em Apocalipse e também lá em Mateus 25, nós vemos que todo mal será recompensado. Cada um será julgado de acordo com o que você fez ou deixou de fazer. Lembre-se sempre disso. E em último lugar, ponha sua esperança sempre em Deus, como Mordecai e Ester fizeram. Eles não planejaram a destruição e o mal, eles dobraram seus joelhos e clamaram ao Senhor. E o Senhor, como Deus que governa toda a história, respondeu a eles, livrando a vida deles e livrando a vida do povo. Agora, esse livramento, vocês só vão ver semana que vem. Por isso que vamos fechar os olhos, baixar nossa cabeça e vamos nos animar para fazermos o fechamento da história
na semana que vem. Ore comigo.